Olá a todos e bem-vindos à Galeria de Arte Contemporânea Castraleuca Arte Contemporânea. Como o nome indica, é uma galeria que pretende mostrar a arte que se faz nos nossos dias. Convido todos, antes de mais e antes de passarmos à conversa com a artista que nos traz hoje, gostava de apresentar a galeria. Castraleuca foi escolhido este nome porque supõe-se que é o primeiro nome do lugar onde hoje é a cidade de Castelo Branco. Apesar do nome estar envolto em algum mistério e não se ter completamente a certeza, este nome foi escolhido para batizar a galeria, uma vez que tem uma sonoridade interessante e é um nome com história relacionada à cidade, numa galeria que se encontra no interior de Portugal. O pequeno símbolo que se pode ver entre as duas palavras, Castra e Leuca, vem da inspiração do Jardim do Paço Episcopal, é o limite, digamos assim, ou o delinear da fonte do pátio principal do Jardim do Paço Episcopal. A Galeria Castraleuca pretende mostrar arte contemporânea de artistas portugueses e estrangeiros. Teremos exposições aproximadamente a cada mês e meio, 2 meses, e pretendemos dinamizar as exposições com conversas com os artistas para que o público consiga e possa entrar em contacto com os artistas e perceber como eles trabalham e o seu modo de criação. Mais ainda, a Galeria Castraleuca é uma galeria, eu diria, única no país, porque é a única galeria de iniciativa privada que se decidiu instalar no interior de Portugal, portanto, fora dos grandes centros de Lisboa e Porto. Portanto, nesta primeira conversa com a artista que está exposta na Galeria Castraleuca, a artista é a Iola Val, ceramista contemporânea. Vamos falar com a Iola para perceber um pouquinho o processo criativo e como é que ela trabalha e descobrir o processo de trabalho da Iola e o que é que a inspira. A Iola nasceu em Espinho, estudou escultura em Coimbra, mas vive no interior de Portugal também. Vive no distrito de Castelo Branco, no concelho de Proença Nova. A Iola é talvez uma das poucas artistas ceramistas contemporâneas que é membro da Academia Internacional de Cerâmica na Suíça. Tem vários trabalhos premiados em bienais nacionais e internacionais e tem também peças expostas em vários museus, uma inclusive no Museu Cargaleiro, na cidade de Castelo Branco. E tem também obra pública, nomeadamente em Proença Nova e Vila Velha de Ródão. Iola, bem-vinda. Muito obrigado por teres aceito o meu convite e o meu desafio de ser a primeira artista a expor na Galeria Castraleuca Arte Contemporânea em Castelo Branco. Obrigado, eu. E depois desta breve apresentação, eu queria perguntar-te porquê que, ou como é que tu vês um artista que hoje em dia, como tu, trabalha no interior de Portugal? O que é ser artista e trabalhar no interior de Portugal, longe de Lisboa, longe do Porto, os centros, digamos, da arte contemporânea por excelência, se podemos assim dizer? Sim, penso que continua a ser um desafio, mas de qualquer maneira acho que hoje em dia é um pouco mais simples do que há uns anos atrás. Eu acho que hoje em dia tu consegues muito mais facilmente ter a liberdade para decidir onde é que vais viver, quase independentemente do que fazes, mais ou menos, do que há uns anos atrás. Isto porque, por exemplo, eu já vivo em Proença Nova há 23 anos e vim por decisão, por uma questão pessoal, não profissional, mas uma coisa levou à outra. E obviamente que há aspectos positivos e negativos nesta minha decisão, não é? O facto de viver no interior de Portugal, posso começar a falar pelos aspectos positivos. Penso que tens muito mais tranquilidade no teu dia-a-dia. Essa tranquilidade dá-te mais calma para trabalhar, para pensar, tens mais tempo. Eu acho que aqui, como o ritmo de vida é mais calmo,
permite-te criar, permite ter tempo para ti, permite ter tempo para pensar e não estás sempre na correria do dia-a-dia das grandes cidades, não é? Por outro lado, estás com uma proximidade à natureza tens uma proximidade muito maior à natureza, que nos grandes centros urbanos não consegues, e isso para mim também é fundamental, e o custo de vida é muito mais baixo. Ou seja, sendo o custo de vida mais baixo, consegues mais facilmente também, quando precisas sair daqui, ir ao encontro do que falta cá, não é? Porque essa é a parte positiva que eu vejo. Sim. E eu estou cá há 23 anos por opção. De facto, saio muitas vezes porque sinto essa necessidade, mas para ter ateliê e para trabalhar, realmente é cá. Porque eu aqui consigo ter o foco, não é? Consigo parar, consigo pensar de outra maneira. Os aspectos negativos é que, de facto, estás longe dos grandes centros de decisão e há pouca oferta cultural, não é? A oferta cultural já é melhor hoje em dia do que era há uns anos quando eu vim para cá, sim, mas continua a ser escassa. É mais fácil os políticos trazerem as estradas e bons acessos do que trazerem a cultura, não é? Então, eu como artista e como ser humano, eu preciso mesmo de ir ver outras fontes, ir ver outras exposições, ir a museus. Então, para isso, o que é que eu faço? O tempo que eu estou cá, dedico-me mais ao meu trabalho de ateliê. Pá, e uma vez por mês, ou quando posso, às vezes mais, saio 2 ou 3 dias, vou para Lisboa, ou para os sítios onde eu vejo que há um bom espetáculo, um bom concerto, e concentro esses 2 ou 3 dias para ter precisamente essas experiências culturais cá no Lã. Posso ir ao teatro, a um bailado, a uma exposição, a um museu, e depois regresso, não é, quase para a minha concha, onde faço a parte criativa. E não é só isso, eu acho que hoje em dia tu ter esta opção de trabalhares no interior, com a tecnologia, não é, que tens ao teu dispor, é muito mais fácil um artista conseguir divulgar o seu trabalho vivendo no interior, até através das redes sociais. Sim. Porque eu não sou muito apologista, pessoalmente não as uso muito, mas penso que para o trabalho é bom para divulgar. Então tu consegues facilmente viver aqui, mas mostrar o teu trabalho para o mundo, digamos. Teres um website é quase uma porta para o mundo, não é? Não é como antigamente, que eu lembro-me de... não havia internet, não havia nada, e tu, para teres acesso a uma galeria, conseguias lá bater à porta, eu sou artista, está aqui o meu trabalho, não é? Pois, tu estando em Proença Nova há 23 anos, testemunhaste bem isso, não é? Notas bem a diferença. Sim. Exatamente. Eu cheguei na altura, no início da minha carreira, a meter muitas peças dentro do carro e ir bater à porta a alguns sítios e algumas galerias. Hoje em dia isso é impensável, ninguém vai lá bater à porta com trabalho no carro para mostrar. E isso é muito interessante, ver esse percurso que de facto nos emancipa um bocado, não é? Liberta-nos para poder viver aqui, pronto. Sim, de facto eu concordo contigo, porque eu também estou nesta fase agora de regressar ao interior, e de facto o interior tem outro ritmo, tem outra qualidade de vida, e de facto quem trabalha ou quem pode trabalhar e utilizar as novas tecnologias tem essa vantagem, e viver no interior tem de facto essas vantagens que tu referiste. E assim, o interior já não é como antigamente, que não é que dizia, tu moras no interior, demora-se tanto tempo. Não, quer dizer, com as infraestruturas rodoviárias que nós temos, em 2 horas estás a Lisboa, ao menos, e no hoje Porto, chega-se muito facilmente a Lisboa. Às vezes dizem, moras no interior. Não, eu moro mais perto de Madrid do que quem está em Lisboa, é verdade. Não é? Portanto, é verdade. O interior é muito relativo, o nosso país é muito pequenino, tu rapidamente vais para qualquer lado. É verdade. Não é? É verdade. Já não assusta. Sim, nós esquecemos que podemos ir do litoral até Espanha em 3 horas, sim, Portugal é muito pequenino. Muito bem. E olha, a tua formação académica, tu estudaste a escultura, e imagino que durante o tempo da faculdade, onde aprendeste escultura, trabalhaste com imensos materiais, deves ter trabalhado com madeira, com pedra, mármore, não sei, metais, etc. Mas no final o que eu quero saber é porque é que tu escolheste a cerâmica para te expressares artisticamente? O que é que te atrai na cerâmica, no material cerâmico em si? Como tu disseste, eu estudei escultura, eu estudei em Coimbra, na Arca, e foi uma licenciatura de 5 anos em escultura. Nessa altura, nós tivemos o contacto com várias tecnologias, não é? Nas aulas práticas, a pedra, a madeira, metal, as fibras, estes novos materiais plásticos que existem, o gesso. Eu, na altura, até trabalhava mais era com ferro, gostava muito de cortar, de soldar, disso tudo. Mas sentia que os materiais eram demasiado rígidos, demasiado frios, e não me permitiam um bocado o desfecho criativo que eu queria. Apesar de gostar, faltava ali alguma coisa mais quente, que a cerâmica traz. A cerâmica é um material muito
de contacto, é um material quente, no fundo é a terra, não é? Tu ao trabalhares com cerâmica, o que eu sinto é que estás intrinsecamente ligada à terra. É quase uma conexão direta com as tuas raízes, não é? É um material quente, a parte tu trabalhas com os elementos, não é? Como o nome desta exposição, tu ali trabalhas mesmo com os 4 elementos e sem isso não é possível. Trabalhas com o fogo na parte dos fornos, o ar é necessário para a secagem do material, a água para conseguires moldar e a própria terra que é o material em si. E eu também tive contacto com a cerâmica a primeira vez, isso é interessante, porque penso que hoje em dia já não é bem assim. Eu no 9º ano, que foi na década de 80 já, no 9º ano de escolaridade no liceu, havia a disciplina de expressão tecnológica. E eu estava sempre à espera daquela disciplina, que eram umas 3 horas por semana, que se podia escolher entre, havia pintura, guache, já não me lembro muito bem, havia vários materiais pictóricos, mas havia cerâmica. E inclusivamente havia um forno elétrico, mais conhecido por mufla, na sala de aula. E na altura era muito comum nos liceus no país haver. Penso que hoje em dia cada vez menos, que é uma pena, porque assim os miúdos não podem ter esse contacto, não é? Sim. E abrir mais uma porta que de futuro até poderá ser interessante. Eu lembro-me que, a partir daí, eu sabia que o meu futuro ia passar por aquilo. 3 dimensões, era a tridimensionalidade, a escultura, a cerâmica, porque a pintura, o mundo das artes já está em mim quase desde que nasci. Porque a minha mãe também é artista plástica, não é escultora, mas é pintora, e eu estou habituada desde sempre, desde pequenina, quase gatinar para o ateliê dela. E ela dava-me telas e tintas, e eu já estou neste mundo há muito tempo. Mas quando descobri as 3 dimensões, identifiquei-me mais. Pronto, e a cerâmica nunca tive dúvidas, não é? Mesmo na parte de escultura na faculdade foi interessante, porque havia a licenciatura de escultura 5 anos e havia a licenciatura de cerâmica 5 anos, mas os 2 primeiros anos são comuns. Então, permitiu-me ter muito mais conhecimento e aprofundar mais sobre as áreas da cerâmica, sobre as tecnologias, e fiquei cada vez mais fascinada, não é? Apesar de ter escolhido no 3º ano de faculdade de escultura, continuei a ir sempre para os ateliês de cerâmica, pronto. E a partir daí a cerâmica, eu acho que quando as pessoas experimentam, fica-te num bichinho que tu não deixas a cerâmica. Eu imagino que quando se trabalha com materiais cerâmicos, uma coisa que eu imagino é que metem-se os materiais, colocam-se os materiais cerâmicos no forno para cozerem, não é? Sim. E depois nunca se sabe o que é que acontece lá dentro. Sabemos teoricamente, mas sim, ao abrir o forno há sempre uma surpresa, não é? Pode ser agradável ou desagradável, depende. Mas exatamente, tu sentes sempre isso ou já estás habituada? Não, eu já estou há 23 anos, não é, a trabalhar nesta área, mas a abertura do forno continua a ser sempre um momento excitante, não é? Ao mesmo tempo, de alguma ansiedade, porque continuamos a ter surpresas. Por muito que a gente controle a técnica e saiba que à partida está tudo bem e as coisas saem como queremos, nem sempre é assim. Às vezes até sai melhor, outras vezes temos o azar de não sair nada bem e ter que se repetir isto outra vez, faz parte do processo. Mas a parte do forno é sempre, é super importante, quer dizer, se nós não controlamos a parte, por isso é que a cerâmica é difícil, não é? E muita gente nem envereda pela cerâmica porque de facto tem muita tecnologia associada e a parte dos fornos, os elétricos um pouco mais simples, mas os fornos a gás têm que saber como é que se manuseiam, como é que se trabalha com eles, e é sempre emocionante. Exatamente. Muito bem, acredito que sim. Iola, tu és muito conhecida, ou mais conhecida, pela utilização da técnica japonesa que se chama Raku, em que temos uma peça aqui bem perto no Museu Cargaleiro, portanto temos uma peça tua no Museu Cargaleiro, aqui na cidade de Castelo Branco, e o teu trabalho também vem referenciado num livro que se chama, vou dizer em inglês, 500 Raku, Bold Explorations of a Dynamic Ceramics Technique, da editora Lars Craft, de Nova York. O que é que te atrai nesta técnica japonesa, pela qual tu és tão conhecida? E também gostava de saber se ainda a exploras muito ou se já exploraste tudo o que tinhas para explorar e agora estás a viver outra fase de outras técnicas cerâmicas, sim, digamos assim. É um bocadinho isso. Eu, o Raku, mesmo antes de eu começar o meu percurso artístico, não é, já conhecia a técnica Raku, de ver de outros artistas, não é, de ler sobre ela, o processo em si. E achava fascinante, principalmente também por causa dos resultados obtidos, que tu não consegues aqueles resultados, e para quem está aqui a ouvir-nos e não conhece, só um pequeno resumo, a técnica de Raku é uma técnica japonesa de cerâmica, que já vem do século XVI, e na prática está relacionada com o budismo zen e com a cerimónia de chá no Japão. Foi trazida
para o Ocidente nessa altura por Bernard Litz, nessa altura não, peço desculpa, já no século XX por Bernard Litz, e depois foi para os Estados Unidos. E hoje em dia há muitos artistas contemporâneos, europeus, americanos, que trabalham essa técnica. Consiste em abrir o forno, faz a peça é previamente cozida e depois dá-se os vidrados que se quer e a peça é colocada num forno específico para raku, que normalmente é a gás, e tira-se a peça incandescente, a 1000 graus de temperatura, mais ou menos. E só esse ato de abrir o forno a 1000 graus e tirar as peças com umas tenazes, umas pinças cá para fora, depois há todo um processo de queima exterior, com serradura, aí está o fogo envolvido mais uma vez. É fantástico, isso é mágico. Eu às vezes faço alguns ateliês, alguns workshops, demonstrações, e mesmo que as pessoas já tenham visto vezes sem contas, é sempre um momento único, não é? Mas perguntavas-me se eu continuo a trabalhar. Sim. Pronto, eu tinha o contacto com essa técnica, não tinha antigamente, depois a partir do momento que construí o meu ateliê e construí um forno para raku, entretanto já tenho outro maior, comecei a praticar o raku, não é? E eu na altura nem tinha, foi muito por conta própria, porque não, na faculdade, mesmo em 5 anos de licenciatura, quem fez cerâmica nunca fez raku, que não se percebe, mas pronto. Então foi muito por experiência, muito de fazer muita asneira, de errar, de partir coisas, não é? Até que eu durante muitos anos fiz raku e fui dominando, se pode dizer assim, a técnica de raku e obtendo cada vez melhores resultados. E há duas coisas que me fascinam no raku, como já disse, é os resultados obtidos, que não se consegue com outra técnica, e também o processo em si, não é? Essa tal magia do fogo, de abrir do calor, quando abres o forno e tiras uma peça, o calor que te vem, que às vezes que até te queima, não é? O som, eu faço muito no silêncio, ouves o som da peça a craquelar, é muito mágico, não é? Que parece um momento, é sublime, pronto. E eu no meu ateliê tenho a oportunidade, faço muitas vezes à noite, que é mais bonito ainda. E durante muitos anos fiz raku, fiz centenas de peças em raku, mais objetos de pequena dimensão, inclusivamente. Felizmente vi uma peça ser premiada na Coreia, na cidade de Ulsan, numa Bienal também, e era uma peça de raku. Para aprofundar, estive em Espanha em duas alturas diferentes a fazer workshops mais de aprofundamento de raku. Pronto, foram muitos anos. Até que cheguei a um ponto também que é normal, naturalmente, um artista quer mudar e explorar outras técnicas. E a cerâmica é um mundo enorme e eu não podia ficar só pelo raku. Então tenho trabalhado muito também as cozeduras de alta temperatura em fornos a gás. Também se conseguem outros efeitos, com atmosferas redutoras. E depois e as cores naturais das pastas cerâmicas, gosto muito disso. As cores, por exemplo, o que estamos a ver aqui atrás, este negro é a cor natural de um grés, que é um grés negro, com cozeduras em redução, já que lhe dá umas nuances também que não se conseguem num forno elétrico. Este é uma cozedura no forno elétrico, mas nenhum destes é raku. Aliás, nenhuma destas peças que estão nesta exposição é com essa técnica. Mas não significa que não a uso. Eu continuo a usar porque essa paixão continua. Sim. Vou alternando com outras técnicas de cerâmica. É muito bem. Isso. Muito bem. Em todo o teu trabalho artístico, eu gostava de saber, ou nós que estamos aqui gostávamos de saber, onde é que tu vais buscar a inspiração para as tuas obras, para o trabalho que tu fazes. E, por exemplo, quando te encomendam obras, por exemplo, o caso das obras públicas que tu tens, eu gostava de saber se tu tens liberdade criativa ou se te entregam um tema e te dizem, Iola, tens de trabalhar este tema para este local. Exato. Como é que funciona normalmente? Sim, depende um bocadinho. Vou-te responder primeiro à primeira questão, que é da inspiração. Sim. Que aqui podia estar a falar muito tempo, mas vou tentar resumir. Há várias coisas que me inspiram, não é? E para simplificar e resumir, posso dizer que são um bocado estão em três pilares diferentes. Um que são as viagens, depois outro que é a natureza e outro que são as questões mais prementes de hoje em dia sociopolíticas da nossa sociedade, Sim. não é? Em relação às viagens, as viagens sempre estiveram muito presentes na minha vida. Eu desde muito novinha gostei de viajar, de conhecer outras culturas, outras pessoas, ver outras formas de vida. Com o tempo e com a minha carreira artística, naturalmente eu comecei a viajar também por trabalho, seja para ir ver exposições fora, seja para participar em bienais ou simpósios, e daí vem sempre alguma influência, alguma ideia, alguma inspiração para novas peças, não é? Estou-me a recordar, por exemplo, quando estive na Turquia, estive lá um mês e meio e só na Capadócia tive cerca de uma semana, e quando vim desenvolvi uma série de pequenas esculturas em raku,
inspiradas na Capadócia, porque só aquelas formações rochosas são uma inspiração. Em África, das várias viagens que fiz por lá, também já fiz uma série de trabalhos inspirados, seja na cestaria que eles têm, nas tatuagens que ainda fazem, que é nos grigris que temos aqui. Nos grigris, tenho 2 peças aqui em exposição que são os grigris, que foram uma influência e inspiração que também trouxe das viagens que trouxe da África. Portanto, as viagens são uma das fontes de inspiração. É quase inevitável tu não viajar, não é que eu vá com esse objetivo, mas é inconsciente, tu vais, não é? Tu estás a viver tudo o que está à tua volta, estás a perceber o que acontece e aquilo inspira-te sempre. Uma coisa ou outra terá-te sempre inspirar. E pelo contacto com outros artistas também. Quando fazes simpósios, tu contactas, trocam experiências, trocam ideias e vens sempre com... É um refrescar, não é? Claro. É o que eu digo, é muito bom viver aqui no interior, não é? Neste cantinho sossegado e pacato, mas de vez em quando também temos que sair para ver outras coisas, senão eu acho que ficamos muito fechados e mesmo para a criatividade não é bom, porque se nunca sais do mesmo sítio quase te bloqueias, não é? Claro, viajar é sempre bom para abrir a mente, não é? Abrir a mente para tudo. Em qualquer aspecto, eu diria não sente só artista, claro, em tudo, não é? É um bocado ter mundo, isso é importante. Então, depois falei também da natureza, que é uma das fontes de inspiração. Eu acho que a natureza é uma fonte de inspiração para muitos artistas e podiam estar a trabalhar só com essa fonte de inspiração a vida inteira, não é? Eu tenho algumas peças, por exemplo, a última série que fiz, que foi a Extinct, que tu conheces algumas peças, que são em Haku e Haku Nu, que foram inspiradas em insetos, em carapaças de insetos, tem muito a ver também com o desaparecimento das espécies, a extinção das espécies, que essa preocupação também reflete-se no meu trabalho. Fiz um trabalho também que é o Pele da Terra, que aí já é um mural planificado, são 5 murais, que representam um bocado esta zona do Pinhal interior, onde vivemos, que tem a ver com os pinheiros e com a casca do pinheiro. Portanto, a natureza é outra, influencia também muito o meu trabalho. O terceiro pilar, digamos, que até é o que eu tem-me interessado mais ultimamente e tenho desenvolvido mais essas ideias, que têm a ver com questões sociopolíticas, porque de facto nós olhamos para o mundo como está, para as convulsões sociais todas que tem havido e não pode deixar de nos afetar, não é? A mim enquanto artista e acho que a toda a gente, pronto. Eu penso muito nisso, reflito muito sobre isso e quero que a mensagem que eu deixo nos meus trabalhos que seja um bocado uma chamada de atenção, não é? Um reflexo sobre o que se está a passar no mundo e pelo menos 2 dos trabalhos que temos aqui têm a ver com isso, têm a ver com o Mediterrâneo e todos os problemas e o drama que se vive com os migrantes a atravessar o Mediterrâneo, seja com o No More Walls, eu depois posso explicar um bocadinho mais no fim da conversa, mas tem a ver com os muros que infelizmente se continuam a construir no mundo inteiro, que no fundo é para a proteção de uns, mas é para a exclusão de outros, não é? Exato. Eu acho isso terrível, porque acho que não devia ser assim, acho que todos devíamos ter as mesmas oportunidades e pronto, e tento refletir essas minhas preocupações no meu trabalho. Ok, muito bem. E relativamente ao teu trabalho, como é que é? Podes descrever-nos um bocadinho o teu processo de trabalho? Como é que tu, pronto, já nos falaste que encontras os temas, digamos assim, ou na natureza, ou sociopolítico. E depois, como é que tu desenvolves o trabalho, ou seja, desde que tens a ideia até ao trabalho final? Quais são as fases do processo? Sim. Há aqui 2 fases também. Antigamente, mas durante uns anos, quando eu desenvolvi esses objetos em Haku, que eram peças mais pequenas, eu nessa altura não tinha tanta preocupação com a mensagem que estava por trás das peças, era mais estético, é verdade, era puramente estético. Então não perdi, entre aspas, tanto tempo na parte do pensamento crítico que está por trás. Era mais imediato, eu ia para o ateliê, trabalhava em várias peças ao mesmo tempo, pronto. Era mais a parte do belo, não é? No fundo. Mas já não consigo fazer isso, não é? E já há muitos anos que é inconcebível para mim estar a fazer um trabalho sem ter uma mensagem por trás, sem ter alguma coisa para além dele, superior a ele, digamos. Então, hoje em dia, o processo que eu faço passa muito inicialmente por um processo mental. Não é logo a parte do ateliê, de fazer a obra, mas é tudo o que está por trás. Então, eu divido também, para explicar melhor isto, em 3 fases, não é? Fases criativas, que é o scan, focus e act. O scan é a primeira fase do processo criativo. No fundo é quando nós fazemos um scanner a tudo o que está à nossa volta, não é? Imagina, eu vou para a rua, quem passa, de quem está, como é que as pessoas vivem, o que é que se passa à minha volta
e ao mesmo tempo o que é que se passa no mundo, não é? Não é só no meu bairro, mas é mais alargado. E passa-se muita coisa, não é? E hoje em dia há coisas boas, mas também passa-se muita coisa má. Eu faço uma leitura, esse scan do que é que se passa e inspiro-me, ou seja, tenho várias inquietações e pronto, e vou buscar o que mais me inquieta para o meu trabalho, e daí é o meu tema. Ou seja, primeiro é visual, é mental, é perceber o que é que está a passar à minha volta. Depois de eu perceber sobre o que é que quero falar, seja de racismo, que também me preocupa, seja dos refugiados, dos migrantes, depois de eu já ter isso na minha cabeça, é a fase intermédia, que é o focus. Focus é focar. Focas na ideia que tiveste antes. É um trabalho mais no interior, mais de escritório, não é? Onde eu estou ao computador e vou procurar informação sobre o tema que eu quero desenvolver. Então estou à procura de informação, falo com pessoas, leio e vou preparando mentalmente como é que eu vou transformar esta ideia numa peça de arte, não é? Que às vezes não é fácil, nem é imediato, às vezes é mais rápido, depende. Tenho várias ideias, até que hoje vou desconstruindo e chego a um ponto que eu já tenho na minha cabeça. Pronto, é isto que eu quero fazer, é isto que eu quero dizer, é com isto que eu quero, é esta mensagem que eu quero transmitir, desta forma. E quando vou para o ateliê, que é a última fase, que é o scan, é o act, é a ação, não é? Scan, focus, act. Pronto, e quando é o act, é a parte do ateliê, que é uma parte mais livre, mais alegre, digamos, é quando eu já tenho a peça na minha cabeça, antes de eu fazer esta já tinha na minha cabeça. Sim. E vou para o ateliê fazer, pôr a mão na massa e trabalhar, que no fundo é a parte que eu gosto mais, por um lado mas toda a outra sustenta, é importante claro. E sustenta o resto, claro. Não é? Pronto, são um bocado essas três fases, não sei se me fiz entender muito bem. Sim, eu acho que sim. Tu és uma artista ceramista contemporânea, portanto, trabalhas cerâmica essencialmente na vertente contemporânea. Como é que tu vês a relação entre a cerâmica contemporânea e as outras artes plásticas? A pintura, a escultura, pedra, metal, madeira. A cerâmica existe no mundo próprio, em termos de feiras, em termos de galerias, em termos de exposições, de bienais, ou a cerâmica contemporânea cruza-se com as outras artes plásticas, pintura, escultura, nos outros materiais? Como é que tu vês? Sim, essa é uma boa questão, não é? Porque a cerâmica é vista de várias maneiras ao longo dos tempos e cada pessoa olha para a cerâmica de uma maneira diferente. Eu acho que para responder melhor a essa questão temos que ir mais atrás. Temos que ir quando se começou o conceito de belas artes, quando é que surgiu? O conceito de belas artes, de belas artes, no século XVIII, não é? E no século XVIII, nessa altura, começou-se a fazer a distinção entre o que eram as artes maiores e o que eram as artes menores. E aí as artes menores eram consideradas secundárias, completamente, que eram as artes decorativas. O que eram as artes decorativas? As artes decorativas, e por exemplo a cerâmica nessa altura era mais a arte decorativa, era a cerâmica, a marcenaria, por exemplo, o vitral, o mosaico, a tapeçaria, eram tudo consideradas artes menores e secundárias, enquanto que as belas artes diziam que as artes maiores era a pintura, era a escultura, era a arquitetura. Portanto, nesse período havia uma grande distinção entre estas duas formas de arte, não é? Sendo uma superior e muito mais valorizada, era quase da nobreza, não é? Que era a pintura, a escultura e a arquitetura, e as outras eram relegadas para um terceiro plano. Ainda hoje em dia estou a falar das artes maiores e menores, mas já não é como antigamente, não é? Isso foi até ao século XVIII, iniciou no século XVIII, até meados do século XIX, mais ou menos, havia muito essa distinção. Então, nessa altura, a cerâmica era um bocado relegada, não é? Felizmente, hoje em dia já não é tanto assim. Hoje em dia mudou, porque há vários artistas que se dedicam à cerâmica contemporânea, que fazem trabalhos notáveis e quebraram um bocado essa barreira com as outras artes. Portanto, há trabalhos em cerâmica que estão precisamente ao mesmo nível criativo das artes que eram consideradas as artes maiores, da escultura ou da pintura. Então, hoje em dia já consegues ver em exposições, e tu és um exemplo disso, tu e a tua galeria, que é visto uma galeria de arte contemporânea, e a primeira exposição, de cerâmica contemporânea. De cerâmica contemporânea, não é? Sim. E não é, felizmente, já não é só nessa. Não foi assim há tanto tempo, que ainda era um bocado assim, havia esse preconceito. Um ceramista, se fosse bater à porta de uma galeria de arte,
para dizer que fazia cerâmica, não, aqui não entra, aqui é a escultura em pedra, ou em madeira, ou em metal, não é? Que são as artes nobres superiores. Sim. A cerâmica era considerada, era feita por artesãos, por trabalhadores, era uma coisa que não era, achava-se que não era, que era mais, digamos, era mais, não era criativa, não era preciso haver muita criatividade. Porquê é que há tanta confusão também? Porque a cerâmica tem um grande chapéu, não é? Sim. E dentro da cerâmica cabe tudo. Cabe a cerâmica industrial, por exemplo, até os sanitários, claro. É cerâmica industrial, mas não deixa de ser cerâmica, não é? Há a cerâmica de produção mais pequena de ateliês, há a cerâmica contemporânea, há a azulejaria que também está na cerâmica, acho que me falta aqui mais alguma coisa. Sim, mas é um mundo muito grande. A cerâmica depois depende muito de quem, com quem está à tua frente e de com quem conversas, não é? Sim. Porque tu falas de cerâmica a uma pessoa que tem minimamente algum conhecimento ou que está no mundo das artes e pode ver de outra maneira. Há muita gente que só vê, não é? É a caneca, é o bolo, é o copo, é a panela. Exato. Portanto, a cerâmica, por isso é que também foi sempre visto muito como uma arte secundária, não é? Hoje em dia acho que felizmente já não é assim. Hoje em dia tu já encontras a cerâmica misturada com outras formas artísticas e já é considerada válida, percebes? Já, assim como a tapeçaria, não é? A tapeçaria contemporânea faz coisas fantásticas, incríveis e também já está a par. Pode não estar ao mesmo nível, até porque há menos gente a fazer, não é? Assim como a cerâmica, há menos gente a fazer cerâmica contemporânea do que escultura, por exemplo, não é? Sim. Mas já está equiparada a nível de técnica, de estética, é válida, percebes? Um exemplo disso, por exemplo, é que tu já vês cerâmica, por exemplo, na Arco em Madrid, não é? Tu vais, há uns tempos não vias, há uns anos, eu já vou há 20 anos à Arco a Madrid, eu lembro que na altura só se fazia pintura, escultura, fotografia, depois começou-se a ver vídeo também, não é? Vídeo, performance e tal, mas cerâmica era raríssimo ver-se. Hoje em dia há sempre cerâmica. Sim. Eu tive, por exemplo, em 2022, fui à Bienal de Veneza e fiquei contentíssima porque vi vários trabalhos em cerâmica, muito interessantes, muito bons. Havia, por exemplo, um dos pavilhões que era dos Estados Unidos, que era da Simone Leigh. Ela é originária da África, mas vive nos Estados Unidos há muito tempo. Ela só trabalha com cerâmica, mas são esculturas cerâmicas fantásticas, enormes. E está na Bienal de Veneza, foi a artista selecionada pelos Estados Unidos para representar os Estados Unidos, não é? Isso é muito Portanto, bom. eu acho que hoje em dia já caminhamos para ver essa diferença não ser tão acentuada. Não é? Excelente, ótimo. Bem, para terminar esta conversa, porque também não queremos maçar muitas pessoas que estão connosco e não queremos alongar muito o tempo. Para terminar esta conversa, eu queria só, é curiosidade se calhar mais minha, mas podemos partilhar com todos, quais são os temas, partilha lá connosco os temas e as obras que tu estás a trabalhar neste momento. Tens assim alguma coisa que possas partilhar connosco? Tenho, sim. E uma delas posso partilhar convosco em primeira mão, porque ainda não divulguei. Que bom. Vou deixá-la para o fim. Olha, posso falar assim três trabalhos agora. Um primeiro, que foi um trabalho que acabei mais ou menos há uma semana de fazer. Um segundo, que está em fase de execução, quase a terminar. E esse terceiro, que é a novidade, que vou começar em breve. O que terminei agora foi uma... eu não te respondi à questão da temática. Não me interessa. Pronto, já depois, porque lembrei-me deste trabalho, foi uma encomenda. Sim. Há bocado te perguntaste-me se tinha liberdade, respondo-te no fim. Pronto, isto foi uma encomenda de um mural cerâmico também, para a Noruega, para uma moradia em Oslo, e aí tive um tema porque a moradia é de um casal, ele é português e ela é norueguesa. Pronto, e o trabalho que fiz foi um díptico que representa essas duas pessoas e tinha que ter a ver um pouco com a fusão entre os dois mundos, a Noruega e Portugal. E foi um processo também interessante. Só por curiosidade, não meteste nenhum bacalhau lá? Porque não. Bacalhau lá. Não. Foi mais a nível cromático até que eu consegui, volumetria e cromático, consegui unir e penso que está... Consegui. Esse já está concluído, mas continua ainda no meu ateliê porque é muito recente. O outro, quem vai acompanhando o meu trabalho, pode saber que eu estou a desenvolver uma escultura de grandes dimensões, que é uma escultura pública, para a Sertã, que se chama Torre da Memória, que tem 9 metros de altura, portanto foi um trabalho amoroso, complexo, tanto pela sua dimensão, não é? Porque cada peça tinha cerca de 25 kg e são cerca de 200 ou mais.
foi complicado e a nível também de cozeduras, a nível técnico, foi muito exigente, mas já está na fase final. A inauguração é 24 de junho, na Sertã. 24 de junho, já temos data, 24 de junho. Temos data, espero que não me falhem, porque de mim está assente. É o dia do município e vai estar na Sertã, num jardim que eles vão requalificar. Pronto, vai estar lá a escultura. Já está mesmo, faltam as cozeduras finais, com reduções em fornos a gás, 4 ou 5 cozeduras e fica terminado. Para dizer que esta obra já estou a fazê-la desde o fim do verão do ano passado. Portanto, são muitos meses de trabalho. A próxima, que ainda não divulguei, que para mim é bom, é que fui convidada pelo município de Aveiro para fazer uma obra que está... Porque Aveiro este ano é a capital portuguesa da cultura. Pronto. E eles convidaram para fazer uma instalação artística nas Salinas. No fundo, as Salinas são um museu ao ar livre, que eles chamam o Ecomuseu Marinha da Troncalhada. Sim. É um nome um bocado estranho. É o nome daquela zona, sim. Sim. E eles convidaram 3 artistas para apresentar propostas, fomos selecionados 2 e pronto, um dos momentos vou ter lá uma instalação que vai estar nas Salinas durante meio ano. E pronto, e foi bom ser convidada para participar. Sim, isso vai ser o próximo. E aquela zona das Salinas que eu conheço bem, é uma zona muito bonita e portanto, com certeza que uma escultura tua lá vai valorizar mais ainda a Marinha da Troncalhada. Deixando só já agora responder à temática que tu me perguntaste. Sim, é verdade. Sim. Eu trabalho muito livremente e nem sempre tenho encomendas, obviamente, e durante muitos anos nunca tive encomendas nenhumas. Eu trabalhava, ia vendendo o trabalho, mas não tinha. Naturalmente as pessoas vão me conhecendo e vão aparecendo encomendas, seja privadas, seja de instituições públicas, pronto. É assim, normal, eu não aceito encomendas se não tiver liberdade nenhuma para as fazer, criativa. E já recusei algumas, normalmente para privados, que me pedem uma coisa muito específica, que queriam isto ou queriam aquilo, mas se não me derem liberdade criativa, ou se não tiver a ver com o meu trabalho, eu não aceito. Agora, pode ter um tema de facto, pode ter uma temática, e eu aí já vou ao encontro de quem me pede a obra, não é? Perceber qual é a temática que quero, ou ir muitas vezes ao local, isso é importantíssimo. Então, quando é uma obra pública, tens de deslocar ao local, tens de fotografar, tens que sentir um bocadinho o que é aquilo, não é? Perceber um bocadinho a história do local, para quando crias a obra para lá, para depois também ter essa leitura no observador, não é? Ou seja, não te importas, não há problema que te deem um tema para trabalhar, desde que tu possas explorar artisticamente a tua forma. Claro, e isso depois obviamente pode ser conversado também com o cliente, é um bocado assim, mas tem que ter liberdade criativa, senão... Pois, acredito que seja difícil. Muito bem, muito obrigado. Iola, muito obrigado pela tua presença. Obrigada, César. Por teres vindo à galeria hoje, por termos esta conversa, por partilhares um pouco mais de ti com todos os que vão ver o vídeo e com as pessoas que estão aqui presentes. Porque eu penso que a arte contemporânea não é só a obra, é também o artista e o que o artista quer transmitir e tudo o que o artista traz. Portanto, é importante haver, em meu entender, esta complementaridade da obra na arte contemporânea com o artista, as ideias do artista e o que está na origem do trabalho do artista que quer expressar essa mensagem, ou quer transmitir uma mensagem, como tu própria disseste. Portanto, resta-me agradecer. Muito obrigado, Iola. Obrigado, César, e desejo muitas felicidades para a galeria. Muito obrigado. Também que seja um sucesso no que eu puder colaborar, cá estarei. Com certeza. Muito obrigado. E obrigado aos presentes. Obrigado.